Bem-vindos ao módulo Quartos da Minha Casa. A ideia é te mostrar quais foram as minhas escolhas na hora de decorar esses quartos e te repassar tudo aquilo que a gente já aprendeu até aqui no curso. Eu vou começar então por esse quarto, que é o quarto de hóspedes. É um quarto meio mutante, a cada ano a gente dá uma repaginada nele, principalmente nas cores, então não tenha medo de arriscar, porque se você pintar, depois você pode repintar. Quando a gente se mudou para essa casa tinha um piso de vinílico que estava revestindo o taco de madeira. Então a primeira coisa que a gente fez foi valorizar os acabamentos existentes na casa. A gente restaurou esse taco e depois a gente passou uma bona acetinada para que ele ficasse com uma carinha fosca, mas com a madeira ressaltada. Então a gente já tinha o piso e aí a gente partiu para a marcenaria. A marcenaria que também já era existente. Então a gente aproveitou esse armário de madeira maciça e a gente restaurou o armário ao invés de trocar. A gente também trocou os rodapés. Vocês podem perceber que a gente gosta muito de rodapé de poliestireno, que é um rodapé que não mofa, não mancha, ele vem pronto para usar e combina super bem com a madeira, que é o elemento principal do quarto. Tendo essas coisas no quarto, eu parti então para o layout. Lembra na aula de layout que eu te expliquei posição da cama, posição de cada item? E principalmente a circulação? Então, definido o layout, eu parti para o estilo do quarto. Você vai perceber que esse quarto de hóspedes ele é diferente do meu quarto, por exemplo. O meu quarto é uma coisa mais permanente, contemporânea, com linhas retas. E aqui eu resolvi usar uma mistura do estilo industrial, com alguns elementos bem marcantes, como o uso do ferro preto. Em contraponto, eu trouxe muito contraste de texturas que trazem um aconchego para esse estilo que é predominantemente mais frio. Como revestimento das paredes, eu optei só pela tinta porque é fácil de trocar, como eu comentei com vocês há pouco. Esse quarto já foi rosa, hoje ele é verde, porque está dentro da paleta que eu tenho em casa. A gente optou pela casa inteira nos tons mais de natureza, né? O verde, terracota, tons terrosos. E aí eu resolvi transformar a parede aqui do meu quarto também, do rosa para esse verde. E aí, a partir dessa parede, que é meu principal elemento, eu fiz a composição de todos os outros itens. Então agora eu vou te mostrar um pouquinho dos detalhes do que eu escolhi aqui nessa composição. Então a gente tem essa cabeceira de ferro que lembra muito o portão. Aqui em casa a gente também tem algumas coisas como uma porta pantográfica que tem uma conexão, então não são coisas aleatórias, fazem parte do meu estilo e do estilo de arquitetura e decoração da casa. As mesas de cabeceira também são diferentes. Uma é um banco que eu pintei e aí eu posso usar tanto no banco, se tiver mais gente aqui sentado. A gente já recebeu, por exemplo, a minha avó que não podia se levantar muitas vezes, a gente ficava sentado cada um num lugarzinho aqui. Então essa mesa de cabeceira ela aguenta bem e serve para essas duas utilidades. Do outro lado eu tenho uma outra mesinha e aí eu também brinquei com essa parte de iluminação. Toda luz é quente, como eu te expliquei na aula de iluminação, mas eu fiz esse contraponto de um pendente com o mesmo material de acabamento da cabeceira e do outro lado um abajur. Vocês vão perceber também que tanto no quarto de hóspedes quanto no meu quarto a gente tem plantas. É um mito dizer que não pode ter plantas no quarto, que rouba oxigênio. Ela traz um aconchego muito gostoso, traz a natureza bem pertinho de você e não faz mal à saúde. Como eu contei para vocês ali na hora de escolher o estilo, eu não sou uma pessoa que gosta de muita estampa e muita informação. Eu tenho um perfil muito agitado, então no quarto eu prefiro coisas calmas. Eu também sou assim no meu jeito de me vestir. Então, para cama, eu tenho roupa de cama de cores diferentes, mas sempre lisas, sem estampa. Para equilibrar e não ficar sem graça, eu misturo as texturas como vocês podem ver aqui. Eu tenho a almofada com um ponto de tricô, diferente da manta, e aí usei outros 2 tecidos nas almofadas para equilibrar e dar essa sensação de um quarto mais completo e não de um quarto sem graça. Também pensando no layout do quarto, antigamente a gente tinha um cantinho específico de leitura, mas durante esses 2 anos que a gente mora aqui e recebe a nossa família, a gente entendeu as demandas de cada um. Então sempre faltava um lugar para alguém se maquiar, arrumar o cabelo, estudar ou trabalhar. Esse momento que a gente vive de home office muito ativo no mercado, também fazia falta esse espaço. Para não eliminar a parte de leitura, a gente optou por não ter uma cadeira de escritório,
ter uma poltrona com uma base giratória, então a gente consegue atender essas duas demandas. E aí a gente criou esse novo cantinho nesse espaço. Já na decoração desse cantinho, eu coloquei uma planta suspense e coloquei uma obra de arte de um artista brasileiro. Vou deixar o nome aqui para vocês, para quem tiver interesse. Mas é uma obra também que contempla toda a paleta verde e faz todo sentido com esse quarto. É uma coisa que representa a nossa cultura, representa um artista brasileiro que ainda não é tão conhecido, valoriza o nosso Brasil e também complementa na decoração dentro da paleta que eu escolhi. Olha que legal esse efeito dessa pintura geométrica, é uma coisa super simples. A gente tem um tom abaixo, né, esse aqui é um tom mais fechado, esse é um tom mais aberto e fez toda a diferença essa faixa. A gente pode sempre usar esse recurso da pintura geométrica para delimitar os espaços ou para decorar aquele cantinho que não tem tanta informação. Vocês vão reparar que todos os quartos aqui em casa a gente optou por passar a fiação por dentro da alvenaria. Essa é uma questão que você precisa entender se a sua parede é estrutural ou não. É muito fácil e acessível de resolver. Eu super recomendo, eu não acho legal e nenhuma solução de você usar um eletroduto ou aquele fio caindo ali da sua televisão. Fica um espaço mais clean e parece que você teve esse cuidado com os detalhes, sabe? E para finalizar esse quartinho, eu quero te falar de alguns itens que eu acho essencial ter num quarto de hóspede ou num quarto seu também. Um espelho de corpo inteiro, aqui ele está posicionado num lugar que eu não indico, que é atrás da porta, pode acontecer algum acidente, mas eu precisava de um recuo maior para que a pessoa pudesse se enxergar de corpo inteiro e ela se troca aqui e antes de sair do quarto para tomar um café da manhã ou qualquer outra coisa que vai fazer fora do quarto, ela confere ali se o look tá ok, sabe? Quando eu vou dormir na casa de alguém, eu sinto muita falta de espelho e eu fiz questão de usar um espelho aqui. E aí o acabamento do espelho, eu segui a mesma linha do quarto todo, na escrivaninha que é preta, a moldura do espelho, a cabeceira, todos os materiais das luminárias. Então o quarto está em plena harmonia com essas escolhas. Você lembra que eu te falei sobre o recurso da cortina na aula de cortinas? Se você não lembra, você tem que assistir de novo, porque faz muita diferença no ambiente. Aqui, como vocês podem ver, como eu tenho um quarto mais amplo, esse é o benefício de casas muito antigas, eu não quis completar a parede inteira com cortina para dar essa sensação de amplitude. Eu quis delimitar mesmo. E aqui eu estou usando um tecido natural de linho. Eu, quando comprei ela um pouquinho maior, mais comprida, porque sempre quando lava, ela encolhe um pouco. Então vale a pena pensar nisso também. E eu também tenho um tapete, eu coloquei só de um lado da cama, um tapete que é fácil de lavar, dá para lavar na máquina mesmo. E é gostoso quando você sai da cama e você não pisa direto no chão. Claro que não no verão, né? No verão é dispensável o tapete, mas em outras épocas do ano é muito confortável você levantar e não ter contato direto com a temperatura do chão. Então vale pensar nesse item. Esse foi o tour no nosso quarto de hóspedes e agora eu te espero no quartinho do Pedrinho. Até lá!